Alguns preços existem para insultar. $3 era o valor comum por um cavalo de trabalho naqueles tempos. Talvez um barril de grãos, se a colheita tivesse sido boa. Mas naquela plataforma de madeira, no meio do deserto, $3 era o preço pendurado no pescoço de uma mulher. Catari estava de queixo erguido, a tinta ainda fresca nas bochechas, enquanto uma multidão de homens a cavalo circulava ao redor, como abutres. Quando o leilão começou, ela olhou diretamente nos olhos de cada homem presente e disse 5 palavras que fizeram o deserto silenciar. O que aqueles homens não sabiam era que ela já havia tentado acabar com 2 vidas antes de chegar àquela plataforma. E o que o fazendeiro de rosto marcado, que avançava com notas amassadas na mão, não sabia era que pagar aqueles $3 daria início a algo que nenhum dos dois poderia parar. O sol já passará do ponto mais alto quando a arrastaram para o descampado. Não havia sombra por milhas, apenas terra rachada e montanhas distantes tremulando sob o calor. Lucas Brennan estava parado à beira da multidão há quase 1 hora, observando toda aquela cena grotesca acontecer. Dissera a si mesmo que só estava de passagem. Que aquilo não era problema seu. Mas havia algo no modo como ela andava, mesmo com os pulsos amarrados, que o fez ficar. Silas Crane, o homem que comandava o leilão, suava através da camisa. Já tinha feito isso muitas vezes, mas nunca com alguém que o olhasse daquele jeito, como se estivesse decorando seu rosto para reconhecê-lo mais tarde. Ele pigarreou e fez um gesto para a plataforma. 2 homens a empurraram para a frente, e ela subiu os degraus de madeira sem tropeçar, sem olhar para trás. Ficou ali, erguida acima de todos, e Lucas pôde ver os símbolos pintados em seu rosto, e os mesmos que guerreiros usavam. As tranças pendiam sobre os ombros, adornadas com penas e contas que refletiam a luz. A roupa de franjas que vestia se movia levemente com o vento quente. Ela não tentou se cobrir, nem abaixou o olhar. Cada linha de seu corpo dizia a mesma coisa: podem me acorrentar, mas não vão me quebrar. Crane puxou um pedaço de papel, semicerrando os olhos. Mulher mestiça, idade desconhecida, capturada há 3 semanas perto dos territórios do Cânion. Forte, saudável, ele fez uma pausa, e Lucas o viu engolir seco, em histórico de resistência. Alguém na multidão riu. Jeito bonito de dizer isso. O lance começa em $5, anunciou Crane, a voz ligeiramente trêmula. Silêncio. Daqueles que pesam no ar. O rosto de Crane ficou vermelho. 4. Mais silêncio. Os cavalos se remexeram. Em algum lugar, um falcão gritou. 3, disse Crane, agora com desespero na voz. $3 por. Foi quando ela falou. A voz atravessou o deserto como uma lâmina. Prefiro morrer. As palavras ficaram suspensas no ar. Vários homens se entreolharam. Um deles virou o cavalo e foi embora sem dizer nada. Crane tentou se recompor. $3. Alguém dá 3? A mão de Lucas foi ao bolso antes mesmo de sua mente entender o que fazia. Tirou as notas, e velhas, gastas pelo uso, e deu um passo à frente. A multidão se abriu levemente enquanto ele se aproximava da plataforma. Não olhou para os outros homens, nem para Crane. Seus olhos foram direto para ela. Ela o encarou de volta e, por um instante, algo passou pelo rosto dela. Não esperança. Algo mais duro. Talvez reconhecimento. De que, ele não saberia dizer. Levantou o dinheiro. $3. Crane agarrou as notas rapidamente, como se temesse que Lucas mudasse de ideia. Vendida. Leve-a e vá. Mas Lucas não se moveu. Ficou parado olhando para a mulher sobre a plataforma, e percebeu que não fazia ideia do que viria a seguir. Nem ela. E essa incerteza se estendeu entre os dois como uma corda esticada, pronta para arrebentar. O que nenhum dos dois sabia era que Crane havia omitido um detalhe crucial e um motivo pelo qual o lance havia caído tão baixo. Ao pôr do sol, esse detalhe importaria mais do que os $3. As correntes foram retiradas primeiro.
Lucas estendeu a mão para os ferros em seus pulsos, e Katari recuou tão bruscamente que quase caiu da plataforma. A multidão se dispersara rapidamente após a venda, ansiosa por se distanciar daquela transação, mas alguns curiosos ainda observavam a distância. Lucas manteve as mãos à vista, com as palmas abertas. Vou tirar isso. Ela não respondeu. Os olhos âmbar acompanhavam cada movimento dele, como o olhar de uma loba observando um caçador se aproximar da toca. Quando ele deu um passo mais perto, ela cuspiu aos pés dele. O gesto foi deliberado, calculado, e não um pânico, mas puro desprezo. Mesmo assim, ele abriu as algemas. Elas caíram sobre a madeira com um som seco. E, pela primeira vez desde que fora trazida ali, seus pulsos estavam livres. A pele mostrava feridas onde o metal havia mordido por semanas. Ela não tocou as marcas, nem reconheceu a dor. Em vez disso, desceu da plataforma. Seus movimentos eram fluidos, apesar dos dias de cativeiro. Lucas a observou examinar a paisagem. Podia ver que ela calculava distâncias, rotas de fuga. A cobertura mais próxima ficava a quase 3 quilômetros ao norte. As montanhas a leste exigiriam um dia inteiro de caminhada. Ao sul, só deserto aberto. A oeste, os povoados. Tem um cavalo amarrado ali, disse Lucas, apontando para um grupo de arbustos onde seu animal esperava. Comida na cela, água também. O olhar de Katari se fixou nele, e algo em sua expressão fez Lucas dar um passo involuntário para trás. Não era medo. Nem raiva. Era algo mais frio que ambos. Você acha que $3 compram minha gratidão? A voz dela era rouca pelo desuso, mas clara. Inglês perfeito, com um leve sotaque que mostrava que ela já estivera entre colonos antes. Isso tornava tudo ainda pior. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Lucas balançou a cabeça. Não quero sua gratidão. Então o que você quer? Era uma pergunta justa. Ele não tinha uma boa resposta. A verdade era complicada, enterrada sob anos de coisas que preferia não encarar. Então disse a versão mais simples. Quero garantir que você não morra aqui. Ela riu, mas sem humor algum. Homens como você não salvam pessoas como eu. Vocês nos colecionam, colocam em casas que parecem jaulas e chamam isso de bondade. Antes que ele pudesse responder, ela se moveu rápido. Pegou uma pedra do chão, do tamanho do próprio punho, e a lançou contra os últimos espectadores. Acertou o flanco de um cavalo. O animal empinou, lançando o cavaleiro na poeira. Os outros homens gritaram, levando as mãos aos rifles. Lucas se colocou entre eles e Katari, com as mãos erguidas. Vão embora. Saiam daqui. Essa selvagem acabou de atacar. Um deles gritou. Eu disse, vão. Algo no tom de voz dele fez os homens hesitarem. Talvez fosse o fato de que Lucas era conhecido por aquelas terras. Talvez fosse o olhar em seus olhos, um aviso claro de que ele não estava de humor para discutir. Seja como for, eles montaram novamente e partiram, levantando poeira atrás de si. Quando Lucas se virou, ela já estava correndo. Não correu em direção às montanhas, nem aos povoados. Correu direto para o deserto aberto, para o nada, para o calor e o vazio. Seus pés descalços levantavam areia enquanto ela disparava. Lucas ficou ali, observando-a se afastar, sabendo que ela não chegaria a 5 quilômetros antes que o sol terminasse o que as correntes haviam começado. Também sabia que, se a perseguisse agora, ela lutaria com tudo o que ainda tivesse. E talvez fosse exatamente isso que ela queria. Talvez morrer livre no deserto fosse melhor do que o que ela achava que ele lhe oferecia. Mas havia algo que ela ainda não sabia, em algo que Crane lhe dissera em voz baixa enquanto contava o dinheiro. Aquela já enfiou uma faca em 2 homens que tentaram tomá-la. Um sangrou até morrer dentro de uma carroça. O outro perdeu um olho. Lucas observou a silhueta dela diminuir no horizonte. Ela não estava fugindo dele.
Corria em direção à única escolha que achava ter. E se ele a deixasse ir, ela estaria morta antes que o sol tocasse as colinas do oeste. O que acontecesse a seguir determinaria se seus $3 haviam comprado a vida dela ou apenas adiado sua morte. Lucas deu-lhe 10 minutos. Tempo suficiente para que ela sentisse o peso da decisão. Mas não o bastante para morrer por causa dela. Então montou em sua égua e seguiu atrás, mantendo distância no início. Ela devia ouvir o som dos cascos, mas não olhou para trás. Continuou correndo, a silhueta tremendo sob o calor. Quando ele finalmente a alcançou, ela já havia reduzido o passo. Sua respiração era ofegante, rasgada. O deserto já começava a cobrar seu preço. Ele a ultrapassou, depois fez a volta, cortando o caminho à frente dela. Ela parou, o peito subindo e descendo rápido, as mãos nos joelhos. Quando se endireitou, seus olhos estavam cheios de ódio. Saia da minha frente. Lucas permaneceu montado, uma mão apoiada no pomo da sela. Não há nada aqui por mais de 30 quilômetros. Sem água, sem sombra. Eu conheço esta terra. Não está parte, ela retrucou. Isto é terra ruim. Até as cobras evitam. Ela deu um passo à frente, e ele viu sua mão ir à cintura, onde uma faca deveria estar e onde provavelmente estivera antes de Crane tomá-la. Os dedos dela se fecharam em punho ao não encontrar nada. Prefiro arriscar com o deserto do que com você. Por quê? A pergunta saiu mais dura do que ele pretendia. O que eu fiz além de tirar suas correntes? Você pagou por mim. Cada palavra foi como uma pedra lançada. Isso me torna sua propriedade aos olhos de todos que viram. $3 ou 300, não importa. Ainda assim, sou posse. Lucas desmontou do cavalo, e ela imediatamente recuou 3 passos. Ele parou onde estava, sem tentar se aproximar. Não vou te levar a lugar nenhum. Não vou te colocar numa casa, nem numa carroça. Estou te dando uma escolha. Homens como você não dão escolhas, ela disse, fria. Dão ordens e as chamam de opções. Você tem razão sobre alguns de nós. Ele tirou o cantil da cela e o colocou no chão, entre os dois. Fiz coisas que não posso desfazer. Vesti um uniforme do qual não me orgulho. Segui ordens que ainda me tiram o sono. Ele fez uma pausa, observando-a a observá-lo. Mas agora, tudo o que estou tentando fazer é te manter viva tempo suficiente para te tirar daqui. Ela olhou para o cantil. Lucas podia ver a batalha dentro dela, em a sede lutando contra o orgulho. Por que eu deveria acreditar em você? Ela perguntou. Porque, se eu quisesse te arrastar para algum lugar, já teria feito isso. Você está exausta. Eu estou a cavalo. Não seria uma luta justa. Ele deu 2 passos para trás, aumentando a distância entre eles. Mas não estou aqui por uma briga. Katari olhou por um longo momento, e ele sentiu que ela o media. Não suas palavras, e mais seu corpo, o modo como se mantinha firme. Pessoas que sobreviveram ao que ela passou aprendem a ler corpos, não vozes. Por fim, ela se moveu, em rápida e baixa. Pegou o cantil e recuou imediatamente, mantendo uns 3 metros de distância antes de abri-lo. Bebeu profundamente, a água escorrendo pelo queixo. Quando terminou, jogou o cantil de volta. Ele o pegou. Qual é o seu nome? Perguntou. Não é da sua conta. Justo. Eu sou Lucas Brennan. Já toquei gado ao norte daqui. Agora não toco mais nada. Ele fez uma pausa. Há um posto de troca a uns 25 quilômetros a oeste, administrado por uma mulher chamada Sarah Blackwood. Ela acolhe quem precisa. Sem perguntas. Se você me deixar, eu te levo até lá. Depois disso, nunca mais precisa me ver. E se eu não deixar? Então eu te sigo à distância. Até você chegar a algum lugar seguro, ou até não conseguir mais andar.
Ele a fitou nos olhos. Porque eu já tenho fantasmas demais. Não preciso de mais um. Algo mudou na expressão dela. Não era confiança, em talvez apenas o reconhecimento de que ele dizia alguma verdade. Ela virou o rosto para o oeste, onde o sol começava a descer, e pareceu calcular. 25 quilômetros, mais ou menos. Ficou em silêncio por um longo tempo. Então, sem olhar para ele, disse: Meu nome é Katari. E se você tentar me tocar, eu arranco seus olhos antes que respire pela segunda vez. Lucas assentiu lentamente. Entendido. Nenhum dos dois se moveu. O deserto se estendia ao redor, indiferente ao confronto deles. Por fim, Katari começou a andar para o oeste. Nem em direção a ele, nem fugindo dele, e apenas para o oeste. Depois de um momento, Lucas puxou o cavalo e a seguiu, mantendo uns 6 metros de distância. Caminharam em silêncio enquanto o sol ardia acima deles. Mas ambos sabiam que aquilo não era confiança. Era sobrevivência. E a sobrevivência tinha suas próprias regras. Regras que seriam postas à prova assim que montassem acampamento à noite. O pôr do sol chegou rápido no deserto. Num instante o céu era azul, no seguinte sangrava tons de laranja e vermelho sobre o horizonte. Lucas encontrou um ponto entre duas grandes rochas, que ofereciam alguma proteção contra o vento. Katari parou uns 6 metros adiante e sentou-se no chão nu, com as costas contra uma pedra. Ele desamarrou as bolsas da sela sem dizer nada. Carne seca, pão duro, outro cantil de água. Colocou metade sobre uma pedra lisa e empurrou com a bota até ela. Ela observou o gesto, o rosto impassível na luz que desaparecia. Não estou com fome. Você provavelmente não come há dias. Eu disse, não estou com fome. Lucas pegou sua porção e comeu devagar, mantendo os olhos no deserto que escurecia em vez de nela. Depois de alguns minutos, ele ouviu um movimento. Quando olhou de relance, a comida havia sumido da pedra, e ela mastigava com o rosto voltado para o outro lado. A temperatura caiu rapidamente assim que o sol desapareceu. Lucas acendeu uma pequena fogueira, apenas o suficiente para o calor. Catar ficou em seu lugar, com os braços envolvendo os joelhos. A luz do fogo refletiu na pintura do rosto dela, fazendo as marcas vermelhas parecerem frescas, como sangue. Essa pintura, disse Lucas, com cuidado, é de guerra, certo? Ela não respondeu de imediato. É uma promessa. Para quem? Para mim mesma. Ela olhou através do fogo. Cada marca significa algo. Esta, tocou a faixa na testa, é pelo meu irmão. Esta, os dedos deslizaram até a bochecha, é pelas crianças que protegi. E esta, traçou o símbolo perto do maxilar, é pela pessoa que me tornarei, se eu sobreviver a isso. Lucas franziu a testa. Você quis dizer a mulher? Eu disse o que quis dizer. Ele deixou o silêncio preencher o espaço entre eles. Depois de um tempo, voltou a falar. Você disse que foi capturada há 3 semanas. O que aconteceu? Catar ficou olhando para o fogo por um longo tempo. Lucas achou que ela não responderia. Os soldados vieram ao nosso acampamento e começou ela, enfim. Sabíamos que estavam vindo. Poderíamos ter fugido, nos espalhado pelas montanhas, mas havia crianças. 14 delas. Muito pequenas para sobreviver a uma perseguição pelo alto. Então vocês ficaram. Eu fiz um acordo e sua voz era plana, sem emoção. Disse que me renderia se deixassem os outros irem. O comandante concordou. Era um mentiroso. Mas quando percebi, as crianças já estavam escondidas nas cavernas. Os adultos levaram os soldados na direção errada. Quando perceberam o engano, já era tarde demais para rastreá-los. Lucas sentiu algo apertar no peito. Você se entregou. Eu comprei tempo. Ela olhou, e os olhos dela eram duros. Eles me espancaram por isso. Fiquei acorrentada numa carroça por 2 semanas.
Quando o primeiro homem tentou me tocar, peguei a faca dele e enterrei na perna. Sobreviveu, mas por pouco. O segundo foi mais esperto. Esperou até eu dormir. Acordei com as mãos dele em mim, e minhas mãos encontraram o rosto dele. Ela falou com uma calma fria. Polegares servem bem pros olhos, aprendi. O modo casual como ela disse aquilo fez o estômago de Lucas se revirar. Não pela violência, mas por quão necessária ela havia sido. É por isso que Crane te vendeu por $3. É por isso que ninguém me quis, e ela sorriu, mas o sorriso era amargo. Perigosa demais, problema demais. Melhor me deixar morrer no deserto do que arriscar outro ferimento. Lucas cutucou o fogo com um graveto. Eu tive uma filha uma vez. Qatar ficou imóvel. 16 anos. Parecia um pouco com você, na verdade. Os mesmos olhos desafiadores. O mesmo jeito de ficar em pé como se a terra sob os pés pertencesse só a ela. Ele fez uma pausa, a voz embargada. Houve um ataque a um assentamento. Eu fazia parte da equipe de resposta. Cavalgamos com tudo. Chegamos tarde demais. As construções queimavam. As pessoas corriam em meio ao caos. Alguém começou a atirar. Não sei quem disparou primeiro. Talvez não importe. Sua filha morreu no ataque? Não. A palavra saiu áspera. Ela morreu por causa da minha farda. Porque quando chegamos, não fizemos perguntas. Achamos que todo mundo correndo era inimigo. Minha filha tinha ido ao assentamento para negociar. Corri em nossa direção tentando se salvar, e um dos meus homens atirou nela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ele não sabia, e continuou Lucas. Em defesa dele, não sabia. Mas fui eu quem o treinou. Fui eu quem comandou a unidade. Fui eu quem criou a situação onde o medo importava mais que o reconhecimento. Quando ela falou por fim, sua voz era fria. Então você acha que me comprar compensa isso? Não. Lucas a encarou através do fogo. Nada compensa. Mas talvez te manter viva me impeça de continuar sendo o homem que deixou ela morrer. Ela se levantou de repente, e por um momento ele achou que ela fosse partir. Mas ela apenas se aproximou do fogo, ficando na beira do círculo de calor. A tua culpa não é responsabilidade minha. Eu sei. E a morte da tua filha não te dá direito sobre a minha sobrevivência. Eu sei disso também. Eles ficaram ali. O fogo entre os dois, e algo não dito passou no silêncio. Não era perdão, nem entendimento, mas o reconhecimento de que ambos carregavam pesos que nada tinham a ver um com o outro, e, ao mesmo tempo, tudo a ver com quem haviam se tornado. O que nenhum dos dois viu foi o movimento entre as rochas atrás deles. Alguém os observava desde que pararam, e alguém que havia reconhecido Lucas Brennan. Agora, o verdadeiro perigo da noite começava a tomar forma. O som veio pouco depois da meia-noite e o leve arranhar de uma bota na pedra. Lucas acordou na hora, a mão indo para o rifle ao lado. Qatar já estava de pé, corpo tenso e pronto. Eles se olharam sobre as brasas que morriam e, naquele momento, estavam do mesmo lado. 3 homens emergiram da escuridão, rifles apontados. Lucas reconheceu um deles de imediato em Cyrus Fletcher, um homem com quem servira anos antes, que estivera lá no dia em que sua filha morreu. Brennan, e a voz de Cyrus era fria. Que coincidência te encontrar por aqui. Lucas se levantou devagar, mantendo as mãos visíveis. Cyrus. Já faz um tempo. Tempo demais. Cyrus gesticulou com o rifle em direção a Qatar. Ouvi dizer que você comprou companhia no leilão do Crane. Pagando por mulher agora? Isso é baixo, até para você. Eu não sou mulher dele, disse Qatar, com a voz cortando a noite como uma lâmina. Não pertenço a ninguém. Um dos outros homens riu. Não é o que o recibo diz. Lucas sentiu a raiva subir,
mas manteve a voz firme. O que você quer, Cyrus? Justiça. Cyrus deu um passo à frente, e a luz do fogo revelou o ódio gravado em seu rosto. Você me custou tudo, Brennan. Depois do que aconteceu com sua filha, quando você abandonou a unidade, me culparam. Disseram que eu disparei sem ordens, tiraram meu posto, me expulsaram com desonra. Minha esposa foi embora. Meus filhos não falam comigo. E você? Você simplesmente foi embora. Eu não fui embora, disse Lucas. Eu rastejei. Você pôde rastejar porque era o comandante. Eu fui enterrado. O dedo de Cyrus se moveu para o gatilho. Então agora vou tirar de você o que tiraram de mim. Tudo. Catar se moveu tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. Pegou um galho em chamas do fogo e o acertou no rosto do homem mais próximo. Ele gritou, deixando o rifle cair. Ela rolou, pegou a arma e se levantou, mirando em Cyrus, e mais não atirou. Lucas viu a hesitação dela e as engrenagens girando por trás dos olhos. 3 homens, 2 ainda armados. Se ela atirasse em Cyrus, os outros matariam ela e Lucas. Se não atirasse, Cyrus podia fazê-lo primeiro. Abaixe o rifle, garota, e disse Cyrus, num tom suave. Isso não tem nada a ver com você. Tudo tem a ver comigo quando sou eu quem segura a arma. Lucas deu um passo à frente. Cyrus, ela não faz parte disso. Deixe-a ir. O que quer fazer, faça comigo. Nobre da sua parte, Cyrus cuspiu no chão. Mas, veja bem, acho que ela faz parte disso. Acho que você se importa em mantê-la viva, e isso significa que tirar ela de você dói do jeito certo. Foi então que Lucas entendeu. Cyrus não queria matá-lo, queria fazê-lo assistir outra pessoa morrer. Queria recriar a impotência que Lucas sentirá ao ver a própria filha cair. Catar deve ter entendido também, porque sua postura mudou. Ela não apontava mais para Cyrus. Agora, apontava para a própria têmpora. Todos congelaram. Você quer tirá-la dele? A voz de Catar era assustadoramente calma. Vá em frente. Mas vai ter um cadáver, não uma prisioneira. E a dor dele não será nada comparada ao fato de você ter falhado em me controlar, mesmo na morte. O rosto de Cyrus se contorceu. Você está blefando. Estou? Ela pressionou o cano com mais força contra a pele. Já disse a ele que prefiro morrer a ser possuída. Isso só adianta o cronograma. Lucas sentiu o coração bater como um tambor. Catar, não. Fique fora disso, Lucas. Ela manteve os olhos fixos em Cyrus. Aqui está o que vai acontecer, vocês vão abaixar as armas, voltar para o deserto e nos deixar partir. Porque, se não fizerem isso, não vão ganhar nada. Nem vingança, nem satisfação em só a lembrança de uma mulher que escolheu a morte a se ajoelhar diante de vocês. O impasse se estendeu. Segundos pareceram horas. Lucas via Cyrus pesar suas opções, e via o momento exato em que ele percebeu que ela falava a sério. Finalmente, Cyrus abaixou o rifle. Você é louca. Não, e o sorriso de Catar era afiado. Eu sou livre. E isso te apavora. Cyrus fez um gesto, e os homens começaram a recuar lentamente para a escuridão. Mas antes de desaparecer completamente, ele lançou um último olhar para Lucas. Isso ainda não acabou. Já acabou, respondeu Lucas, em voz baixa. Acabou no dia em que ela morreu. Você só não quis admitir. Esperaram em silêncio até que o som dos passos se perdesse ao longe. Só então Catar abaixou o rifle. As mãos tremiam, mas o rosto permanecia impassível. Lucas a observou. Você teria feito mesmo? Ela o encarou. Sim. Por quê? Porque há coisas piores do que morrer, e respondeu, entregando-lhe o rifle. E ser usada como arma contra outra pessoa é uma delas.
Eles não dormiram o resto da noite. Ficaram sentados em lados opostos da fogueira apagada. Algo havia mudado entre eles. Não era confiança, ainda e mais entendimento. Ambos eram sobreviventes das guerras de outras pessoas. E talvez isso fosse o suficiente. O que não sabiam era que, ao amanhecer, teriam de fazer uma escolha que definiria tudo o que viria depois. A aurora chegou com uma luz arroxeada, manchando o cinza do horizonte. Katara observava o nascer do dia, e Lucas via a batalha dentro dela. Ela estava em silêncio havia uma hora, desenhando padrões na poeira com os dedos. Finalmente, falou, sem olhar para ele. O posto de troca, aquela mulher de quem você falou, Sarah Blackwood. O que tem ela? Ela ajudaria crianças? Lucas sentiu algo se mover em seu peito. Quantas crianças estamos falando? 14. De 5 a 12 anos. Estão escondidas em cavernas, 3 dias ao norte daqui. Disse a elas para esperarem 2 semanas. Depois disso, se eu não voltasse, deveriam se dispersar e tentar chegar aos territórios do norte sozinhas. Ela se virou para ele, e os olhos estavam cheios de um desespero que ele nunca tinha visto nela. Já se passaram 3 semanas e 4 dias. Talvez já tenham partido, ou ainda estejam lá, esperando, achando que eu vou voltar. A voz dela se quebrou. Tem um pouco de comida seca que escondi meses atrás, e água de uma nascente, mas o inverno está chegando. Se ainda estiverem lá quando a primeira neve cair, não vão sobreviver. Lucas se levantou, limpando a poeira das calças. Quantos dias de viagem, você disse? 3 a pé. 2 a cavalo, se souber o caminho. E você sabe o caminho? Não era uma pergunta, mas ela respondeu mesmo assim. Melhor do que conheço meu próprio rosto. Lucas foi até o cavalo e começou a verificar as selas, redistribuindo o peso. Katara observava, confusa. O que está fazendo? Me preparando para ir pro norte. Eu não pedi sua ajuda. Eu sei, e ele apertou uma correia. Mas aquelas crianças pediram, no dia em que você se entregou por elas. E se você vai voltar, não vai sozinha, e nem a pé. Katara se levantou devagar, o corpo tenso. Por que está fazendo isso? Você não me deve nada. Mal me conhece. Lucas parou, as mãos ainda sobre a sela. Minha filha costumava dar aulas na escolinha. Ensinava as crianças menores a ler. Depois que ela morreu, encontrei o diário dela. A última anotação dizia que planejava abrir uma pequena biblioteca para crianças que não podiam comprar livros. Já tinha reunido 30 volumes escondido no celeiro. Ele olhou para Katara. Ela nunca teve a chance de entregá-los. Nunca viu aquelas crianças aprenderem a ler. Mas talvez eu possa garantir que outras 14 tenham uma chance que ela não teve. Não é a mesma coisa. Não, ele disse, com um leve sorriso triste. Mas é algo. Ele estendeu a mão. Me ajude a subir. Você vai comigo. Assim vamos mais rápido. Katara olhou para a mão estendida como se fosse uma cobra. Cada instinto gritava para não confiar. Mas, lentamente, com relutância, ela segurou o antebraço dele. Lucas a puxou para trás de si, no cavalo. Ela se manteve rígida, mantendo o máximo de distância possível enquanto equilibrava o corpo. Se tentar qualquer coisa, eu arranco seus olhos. Eu lembro. Ele deu um leve toque nas rédeas. Qual direção? Norte. Em direção às formações de Pedra Vermelha. Cavalgaram em silêncio na primeira hora. O sol subia, transformando o deserto num forno. Katara acabou tendo de segurar nos ombros dele para não cair quando cruzaram terrenos acidentados. A cada toque, Lucas sentia a tensão dela, sempre pronta para lutar. Perto do meio-dia, ela falou de novo. As crianças, e a maioria não é meu sangue. Os pais morreram em ataques, doenças, acidentes. Nossa tribo as acolheu.
Porque é assim que se faz. Você não deixa uma criança morrer só porque não é sua. Parece uma boa tribo. Era uma boa tribo e respondeu, amarga. Agora estamos espalhados. Quebrados. Os soldados cuidaram disso. Lucas sentiu o peso familiar da culpa. Sinto muito. Desculpas não alimentam 14 crianças famintas. Desculpas não as mantêm aquecidas quando o inverno chega. Desculpa é só uma palavra que as pessoas usam quando querem se sentir melhor sobre algo que não podem consertar. Ela estava certa e ele sabia disso. Por isso, não disse desculpe de novo. Em vez disso, perguntou: o que elas precisam além de segurança? De tudo. Comida, roupas quentes, cobertores, remédios, um lugar para ficar até a primavera, quando for seguro levá-las mais ao norte. Ela fez uma pausa. Dinheiro para subornos, se encontrarmos soldados. Documentos falsos, se conseguirmos forjar. E sorte, e se os espíritos estiverem ouvindo. Tenho algum dinheiro guardado. Não muito, mas o suficiente para suprimentos. Por quê? A voz dela endureceu, as mãos apertando seus ombros. Por que gastaria seu dinheiro com isso? Porque você estava disposta a apontar um rifle para a própria cabeça, em vez de deixar que alguém a usasse como arma. Esse tipo de coragem merece coisa melhor do que morrer no deserto ou assistir crianças congelando em cavernas. Ele olhou para ela. E por que minha filha teria feito exatamente o que você fez? Teria se oferecido sem hesitar. Katari ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, tão suavemente que ele quase não ouviu. Sua filha parece ter sido forte. Era. Herdou isso da mãe. Onde está a mãe dela agora? Morta. A febre a levou quando nossa filha tinha 10 anos. Criei-a sozinho depois disso. Fiz um péssimo trabalho, segundo a maioria. Deixei-a correr solta. Ensinei-a a atirar e cavalgar, em vez de costurar e cozinhar. Parece que você fez exatamente o certo, e disse Katari. Eles seguiram cavalgando, enquanto o sol cruzava o céu. E, pela primeira vez desde que pagará aqueles $3, Lucas sentiu que talvez estivesse indo na direção certa. O que ele não sabia era que Cyrus Fletcher não havia deixado o território, e já sabia exatamente para onde eles estavam indo. As cavernas apareceram na segunda noite, escondidas na face de um penhasco que parecia pedra sólida, até que se soubesse onde olhar. Katari saltou do cavalo antes que Lucas parasse por completo, os pés já batendo no chão em corrida. Subiu por uma trilha estreita, com a firmeza de quem já escalara 100 vezes. Nieli. Takakota. Sou eu. Gritou. O silêncio respondeu. Lucas sentiu um frio no estômago ao segui-la pela trilha, conduzindo o cavalo com cuidado sobre as pedras soltas. Talvez as crianças tivessem partido. Talvez tivessem sido encontradas. Talvez. Um rostinho apareceu na entrada da caverna. Depois outro. De repente, havia crianças por toda parte, saindo da escuridão, gritando o nome dela. Elas a cercaram, puxando suas roupas, mãos e braços. Katari se ajoelhou e as abraçou. Lucas viu seu rosto se transformar e a dureza derreteu, substituída por algo feroz, protetor e incrivelmente vulnerável. Você voltou. Sussurrou uma menina de uns 10 anos. Achamos que tinha morrido. Eu disse que voltaria, respondeu Katari, olhando em volta e contando rapidamente as cabeças. Onde estão Nieli e Takakota? Um garoto mais velho, talvez com 12 anos, deu um passo à frente. Seu rosto era magro, ossos saltando sob a pele esticada. Nieli está lá dentro. Está doente há 4 dias. Febre. Takakota está com ela, tentando mantê-la fria com água da nascente. O rosto de Katari empalideceu. Ela se levantou e entrou na caverna. Lucas a seguiu, abaixando a cabeça para passar pela entrada.
A escuridão era cortada por uma pequena fogueira ao fundo. Uma adolescente estava ao lado de uma cama improvisada de grama e cobertores, onde uma criança pequena jazia imóvel. Katari correu até elas, ajoelhando-se. Tocou a testa da menina e puxou a mão de volta. Está pegando fogo. Eu dei água, como você ensinou, disse Takakota, os olhos vermelhos de chorar. Fiz tudo o que disse, mas ela só piorou. Lucas se ajoelhou ao lado delas. A menina tinha uns 6, talvez 7 anos. A respiração era curta e rápida. Ele já tinha visto aquilo antes. Infecção, provavelmente. Sem remédios, vai seguir seu curso, disse ele, tirando o chapéu. Tenho casca de salgueiro na cela, serve para dor e febre. Pode ajudar. Katari olhou para ele, como se tivesse esquecido que ele estava ali. Depois assentiu. Pegue. Ele correu até o cavalo e voltou depressa. Quando entrou novamente, Katari já havia organizado as crianças, uma fervia água, outra rasgava tiras de pano, Takakota misturava uma pasta com plantas amassadas. Lucas entregou a casca de salgueiro. Katari misturou com água quente e deixou em infusão. Quando esfriou o suficiente, ergueu a cabeça da menina e fez com que ela tomasse pequenos goles. Há quanto tempo vivem assim? Perguntou Lucas em voz baixa. 3 meses nestas cavernas, e respondeu Takakota. Antes disso, mudávamos a cada poucos dias. Katari encontrou este lugar e disse que era seguro. Lucas olhou ao redor. Os suprimentos estavam quase acabando. Sacos vazios que antes continham carne seca. Um único cobertor dividido entre 14 crianças. A nascente de água era, provavelmente, o único motivo de ainda estarem vivos. Precisamos tirá-los daqui, disse Lucas. Hoje à noite. Aquele posto de troca de que falei, o da Sarah Blackwood. Fica a 1 dia de viagem daqui, mas é seguro. Ela os acolherá. Nieli não pode viajar assim, respondeu Katari. Então eu a carrego, disse ele, firme. Mas não podemos ficar. Se eu descobrir onde estavam, outros também podem. Cyrus sabe que eu quero terminar o que começamos. Ele vai vir atrás. O maxilar de Katari se contraiu. Então que venha. Eu termino o que comecei com os últimos 2 que tentaram levar essas crianças. Há 14 vidas dependendo de você tomar a decisão certa, não a mais corajosa. Ela se enrijeceu, como se tivesse levado um tapa. Por um instante, Lucas achou que ela fosse atacá-lo. Mas então, ela olhou para as crianças. Realmente olhou. Viu as faces magras, os olhos cansados. Viu como se encolhiam umas nas outras para se aquecer, mesmo sem tanto frio ainda. Viu o preço do orgulho, e o que custaria a elas, se escolhesse lutar em vez de fugir. Está bem, disse, com a voz amarga, como se cuspisse vidro. Partimos ao amanhecer. Dê a eles mais uma noite para descansar. Ao nascer do sol, concordou Lucas. Eu fico de vigia esta noite. Você descansa com eles. Ela não discutiu. Talvez estivesse exausta. Talvez finalmente tivesse entendido que aceitar ajuda não era o mesmo que se submeter. De qualquer forma, ela se acomodou perto da fogueira, as crianças enroladas ao redor dela como filhotes buscando o calor. Lucas sentou-se na entrada da caverna, o rifle sobre os joelhos, observando a escuridão. Atrás dele, ouvia a voz de Katari, em suave e baixa, contando às crianças uma velha história. Algo sobre um coiote esperto que enganava animais maiores usando o vento para levar avisos pelo desfiladeiro. Ele sorriu, sem querer. Ela era uma guerreira, sim, e mais também era aquilo. Alguém que contava histórias para acalmar crianças assustadas em cavernas escuras. Alguém que valia aqueles $3, e tudo o que veio depois. A noite se estendeu, e Lucas não dormiu. Porque, em algum lugar lá fora, ele sabia que Cyrus estava vindo. E quando o amanhecer chegasse, precisariam estar prontos para o que viesse atrás deles.
Eles vieram ao amanhecer, exatamente como Lucas imaginava. Cyrus e seus 2 homens apareceram no topo da encosta acima das cavernas, rifles prontos. Mas Lucas havia se preparado. Havia levado as crianças montanha abaixo antes do nascer do sol, enviando-as com Takakota à frente, rumo ao posto de troca de Sarah Blackwood. Somente ele e Katari ficaram. Cyrus sorriu ao vê-los. Só vocês 2? Onde estão as crianças? Tarde demais, disse Lucas. Não acredito em você, respondeu Cyrus, fazendo um sinal para seus homens. Procurem nas cavernas. Enquanto os homens subiam, Katari deu um passo à frente. Ela havia lavado a pintura de guerra do rosto durante a noite e mais, de algum modo, parecia ainda mais perigosa sem ela. Veio até aqui em busca de vingança contra um homem que já foi punido pela própria culpa, disse ela friamente. Isso te torna patético. O rosto de Cyrus escureceu. Cala a boca, garota. Meu nome é Katari, e ela retrucou, e eu não sou uma garota. Sou a mulher que escolheu a morte em vez da submissão. Sou a mulher que salvou 14 crianças enquanto você desperdiça a vida perseguindo fantasmas. Ela se aproximou, sem medo. Quer saber a diferença entre você e Lucas? Ele está tentando construir algo a partir das próprias ruínas. Você está chutando cinzas, tentando reacender um fogo que morreu há anos. Eu disse para calar a boca! Gritou Cyrus, levantando o rifle e apontando diretamente para o peito dela. Lucas começou a se mover, mas Katari ergueu a mão, mandando parar. Ela manteve os olhos fixos em Cyrus. Vá em frente. Atire. Prove que você ainda é o mesmo homem que apertou o gatilho sem pensar. Prove que nada mudou. Que você não aprendeu nada. Katari, disse Lucas, a voz tensa de medo. Mas ela não desviou o olhar. Ele precisa escolher agora, e continuou ela. Ser o homem que matou uma inocente por medo. Ou ser o homem que abaixa a arma e vai embora. Ser o homem que quebra o ciclo, em vez de alimentá-lo. O silêncio se prolongou. A mão de Cyrus tremia levemente no gatilho. Seus homens voltaram das cavernas, balançando a cabeça. Vazias. As crianças realmente haviam partido. Você não vai recuperar sua honra tirando a nossa, disse Katari suavemente. Não pode desfazer o que aconteceu, mas pode escolher o que acontece agora. Lentamente, com esforço, Cyrus abaixou o rifle. Seu rosto estava retorcido pela angústia. Deveria ter sido diferente. Sim, respondeu Lucas calmamente. Deveria. Mas isso é o que temos. Este momento. Esta escolha. Cyrus olhou para os 2. Algo dentro dele pareceu se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Se eu vir vocês de novo. Você não vai, interrompeu Lucas. Estou deixando este território. Levando as crianças para o norte, onde estarão seguras. Nunca mais vai me ver. Pode passar o resto da vida me odiando ou construir algo melhor. A escolha é sua. Cyrus o encarou por um longo instante. Depois, virou-se e foi embora, os homens o seguindo. Eles observaram até que as 3 silhuetas sumiram além da colina. Katari soltou o ar devagar. Isso foi estupidez. Foi necessário, e corrigiu Lucas. Ele precisava escolher. Todos nós precisamos. Desceram a montanha juntos, lado a lado. Quando chegaram ao posto de troca ao entardecer, encontraram as crianças em segurança. Sarah Blackwood já organizava comida e cobertores. A febre de Nieli havia quebrado. Ela perguntava por Katari. Sarah, e uma mulher de uns 50 anos, de olhar bondoso, e olhou para Lucas. Você é Brennan? Sim, senhora. Ouvi falar de você. Soube que perdeu a filha. Ela fez uma pausa. Essas crianças precisam de alguém para cuidar delas até a primavera. Alguém que as ensine, as mantenha seguras, as ajude a se curar.
Está interessado no trabalho? Lucas olhou para Katari. Ela estava ajoelhada com as crianças, deixando que se amontoassem em volta dela. Levantou o olhar e o encontrou. Sorriu. Não um grande sorriso, e mais verdadeiro. Acho que nós dois estamos, disse ele. Sara assentiu. Ótimo. O pagamento é ruim, o trabalho é duro, mas a companhia é honesta. Nos meses seguintes, Lucas e Katari construíram algo que nenhum dos dois esperava. Não um romance. Não posse. Mas parceria. Eles ensinaram as crianças a ler e escrever. A sobreviver num mundo que não havia sido gentil com elas. Quando a primavera chegou, Lucas usou suas economias para comprar um pequeno pedaço de terra perto da fronteira com o Canadá e longe de soldados, longe de homens como Cyrus. Numa manhã, Katari estava na varanda da nova casa que construíram, observando as crianças brincando no campo. Lucas se aproximou com 2 xícaras de café e lhe entregou uma. Sabe, disse ela, quando você pagou aqueles $3, eu falei sério. Eu preferia ter morrido. Eu sei, respondeu ele. Mas naquele dia, eu não comprei sua vida. Eu te dei a chance de escolhê-la. Ela o encarou. Essa é a diferença. O que te fez mudar de ideia sobre viver? Perguntou ele. Ela apontou para as crianças. Elas me deram um motivo. E você, e a escolha em si? Fez uma pausa. Descobri que liberdade não é morrer para provar que não pode ser possuída. É viver porque, finalmente, pode ser. Lucas sorriu. Minha filha teria gostado de você. Eu teria gostado dela também. Ficaram ali, juntos, sob o sol da manhã, em 2 pessoas que haviam sido quebradas pela violência e se reconstruído com propósito. Os $3 tinham sido uma transação. Mas tudo o que veio depois foi uma escolha. E isso fez toda a diferença. Se você gostou desta história, clique no vídeo na sua tela para assistir outro poderoso conto da fronteira, e onde coragem e redenção se encontram de formas inesperadas. Não esqueça de se inscrever e considerar deixar um super chat para nos ajudar a trazer mais histórias como esta. Seu apoio faz toda a diferença.